terapia do espelho é proposta por uma das maiores psicoterapeutas da atualidade, a doutora Louise Hay. É uma das vidas maravilhosas a dessa terapeuta americana. Ela sugere que nós fiquemos diante do espelho e nos olhemos, porque nós não gostamos do que vemos no espelho. Eu gostaria de ter o nariz, a Ingrid Bergman, gostaria de ter a orelha, a Georg Gran, gostaria de ter o cabelo, a Frank Sinatra. Nós temos sempre os desvios de comportamento e não gostamos da nossa imagem. A célebre atriz Cher já fez 21 cirurgias, inclusive tirou costelas para melhorar a cintura, é porque ela não gosta do corpo, com o respeito que ela me merece, e segundo a imprensa. Então nós temos uma reação inconsciente e preferiríamos ser o outro. Quantas nós dizemos, se eu fosse fulano, se eu tivesse a sorte de Beltrano, é porque nós não estamos lá. Nós estamos olhando a projeção no espelho. E a doutora Louise Hay pede que nós nos olhemos no espelho e passemos a amar o que nós vemos no espelho. Há 3 exceções nessa terapia do espelho. Você não pode ser elogiado, mas que rostinho lindo. Não pode. Não pode censurar, mas que cara horrorosa. Não pode justificar-se. Bem, eu estou assim porque apenas olhe-se. Os senhores me dirão, mas o Divaldo é muito ingênuo, será que ele acha que eu nunca me olhei no espelho? Acho. Nós olhamos detalhes no espelho. Se fecharem os olhos e tentarem ver como é o rosto, vai ser bem difícil identificar. A evidência são os artistas quando fazem o autorretrato. Eles pintam olhando-se, porque não conhecem de memória o rosto. Mas eles conhecem os rostos dos seus retratados. Às vezes, eles olham uma vez e fotografam. Pintar o rei, ele posa 15 minutos. E pintar todos aqueles detalhes, captar a alma. Mas a própria alma, nós bloqueamos. E então eu fui para o espelho. E Joana de Anjos me deu 3 etapas que os senhores podem fazer. Agora eu aconselho fechar a porta do banheiro, porque se passar alguém e ver assim no espelho e diz, ó, enlouqueceu de vez. Eu me postei diante do espelho e me dei conta que não conhecia meu rosto. Conhecia detalhes, é claro. Eu me barbei diariamente, me pentei uma vez por ano. De qualquer forma, eu me conheço. Mas eu descobri detalhes somente olhando. Olhando. Nada de julgamento. No começo é difícil, mas depois a gente se adapta. E então ela me sugeriu primeiro, pergunte ao inconsciente, ao perispírito, no qual estão arquivados todos os nossos atos. Aquele chamado inconsciente profundo de Freud, de Jung, o inconsciente individual. Pergunte, por que você adoeceu? Ele dizia, mas é karma. Ela diz, calma. Não é karma, é efeito. E eu então me postei no espelho e me olhei. E perguntei, por que eu adoeci? Por que eu adoeci? E a pergunta foi se desenvolvendo. Algum tempo depois, que a pessoa quer fazer hoje, amanhã, está tudo equacionado. Não libertamos o inconsciente com muita facilidade nem pressa. Oportunamente eu estava já bem relaxado. Mas por que eu adoeci do coração? Então, algo dentro de mim desatou uma resposta. Porque tu guardas ressentimento. E tu desejaste morrer. Eu de imediato reagi, em absoluto. Eu amo a vida. Eu sou uma pessoa que não guarda ressentimento. E o inconsciente, você guardou ressentimento, desejou morrer, e o seu organismo atendeu. Mas como? E à medida que aquilo foi respondendo-me, eu lembrei-me que no ano de 1962, eu fui objeto de um grande testemunho. Passei por uma provação, como todo mundo, só que a minha teve dimensões um pouco mais amplas. E na época, muito jovem, inexperiente, eu resolvi silenciar em absoluto.
Eu silenciei 30 anos, até quando eu pude falar com naturalidade. As pessoas perguntavam, eu disse, não sei. Alguns me hostilizavam, e eu achava graça, como são frágeis as amizades. Pessoas que eram amigas me beijavam, depois eram tão hostis. Naquela época, 1962, eu recebi 1084 cartas agressivas. Arquivei-as todas. E respondi a todas. Porque a pessoa queria me magoar, então ele dava alegria, recebi sua carta. Aí a pessoa ficava contente. Agradeço e arquivava. Superei totalmente. E agora o inconsciente me dava essa resposta. Eu acreditava que na época do problema eu havia reagido maravilhosamente para o meu nível de comportamento psíquico e para o meu nível de esclarecimento de consciência. Agora a consciência me dizia, na sua realidade profunda do inconsciente, que eu não havia reagido bem. Eu me recordo, fazendo uma análise profunda, que ante a intensidade do problema, eu digo, meu Deus, há coisas tão desagradáveis na vida que a morte é um alívio. Notem a colocação e a ressonância. Pedro, talvez se eu desencarnar, seja bom para todos. Porquanto eu não vou entrar em litígio, não vou disputar coroas, não tenho o menor interesse, estou jogando nesse time porque não tem outro. E pensei, eu digo, bem, eu tenho a impressão que eu irei desencarnar. E como foi algo que me afligiu muito, eu emagreci bastante. Emagreci 14 quilos em apenas 22 dias. Porque me desapareceu o apetite, a angústia profunda, contraí uma dor de cabeça de 24 horas, mas aparentemente não, estava bem, por dentro era angústia. Agora, 22 anos depois, eu estava diante do espelho, evocando aqueles acontecimentos. E o inconsciente dizia, você desejou morrer. E eu reagia, digo, mas eu não quis morrer. Eu achei que seria uma solução, eu não pensei em suicídio. E o inconsciente disse, não é suicídio. Você achou que a morte era uma solução, e a morte não soluciona. A morte abre espaço. Aí eu concordei. Eu digo, muito bem. Mas e por que eu tive o problema? Porque você guarda ressentimento. Eu disse, mas eu não guardo ressentimento. Guarda. Porque a verdade é cruel, né? E a gente tem que ter coragem de enfrentá-la. Eu disse, mas eu não desejo mal a ninguém, inclusive 12 anos depois eu procurei a pessoa que desencadeou o problema, fui visitar, em absoluta paz, saudei, abracei, sem qualquer emoção. E o inconsciente assim, você guardou mágoa. Mas eu não guardei mágoa, guardou. Toda vez que você abordava o assunto, você tinha disritmia cardíaca, ficava emocionado, ficava de mãos geladas, e se emocionava. Ele disse, mas isso é emoção. O inconsciente disse, não, é mágoa. Você achava que era injustiçado. É verdade. Mas como é que pode um amigo fazer isso contra mim? A troco de quê? Vamos supor que alguém caiu. É a única hora que ele precisa do amigo, né? Na hora do êxito. E eu não conseguia digerir, mas como? Se fulano tem uma diferença comigo, ele devia dizê-la a mim e não a outra. Então não se trata de um amigo. Mas era uma pessoa que eu respeitava, que eu estimava. Não tinha lógica. Então isso macerava a minha mente. E como eu não digeria racionalmente, eu achava que era uma injustiça. Então o meu inconsciente dizia, você ficou com mágoa. Eu disse, mas o que é que eu faço agora? Segunda pergunta. Tem que diluir a mágoa. Você não pode esperar que os seus amigos compreendam você. Você é que tem de compreender seus amigos. Quem carrega o archote se ilumina primeiro. Quem carrega a lama primeiro sente o odor pútrido. E é você que está carregando o archote. E eu comecei a trabalhar, porque eu me lembrava e sentia disritmia cardíaca. Eu achava que estava sendo injustiçado 20 anos depois. Então eu não fui à terceira pergunta. Comecei a trabalhar a minha mente, fulano tem razão, a vida é assim mesmo, cada um é o que pode, não o que quer. E depois de uns meses de autossugestão, eu no Arizei,
E certo dia, eu estava conversando e casualmente abordei com um amigo algo mais ou menos. E de repente eu me dei conta que estava falando sem emoção, como se estivesse falando a respeito de uma história que eu li no jornal, sem emoção. Aí eu me concentrei assim, passou a mágoa. Terceira pergunta. E agora, o que foi que a doença me ensinou? Porque você fica doente, pega outra doença e nunca para examinar o que está errado dentro da pessoa. O que a doença me ensinou? Fui para o espelho e comecei. O que a doença me ensinou? O que a doença me ensinou? E de repente, que tu és tão frágil como todos os frágeis. Tu que te consideravas uma pessoa resistente para a luta, que de certo modo não te deixarias influenciar negativamente. Tu és de barro como todo mundo. A grande lição é que todos somos frágeis, susceptíveis, transitórios, no mundo de provas e expiações. É isso que a doença te ensinou. Aí eu me dei conta que a maior fragilidade é a visão equívoca que nós temos de nós mesmos. Isso é uma fragilidade de caráter. E que nós, estando no corpo, somente nos consideraremos vitoriosos quando sairmos do corpo. A partir daquele momento, abriu-se-me um espaço imenso para querer bem. Querer bem a natureza, querer bem as pessoas, querer bem aqueles que nos são inamistosos. Toda pessoa pública é amada e detestada, mais detestada que amada, por um princípio natural. Aqueles que são mais reagentes dos que os que são ativos. Os reagentes estão sempre contra tudo. Eles antipatizam a pessoa e a partir daí eles vibram contra, desejam mal. E nós não iremos permitir que eles administrem a nossa conduta. Se eles pensam mal de nós vamos pensar bem deles. Vamos devolver em vibrações de paz. Então, para nós conseguirmos a saúde real, aqueles que aqui estão doentes, e há vários, acerquem-se no espelho, olhem-se com ternura por si mesmos, sem pieguismo e sem compaixão. Perguntem como vocês que pensam: Deus meu, por que eu estou doente? Seja qual for a doença: osteoporose, degenerescência cancerígena, parkinsonismo, resfriados pertinazes, bronquites. Pergunte, porque a resposta está dentro. Agora tenha o empenho de ser honesto na sua autoanálise e queira realmente adquirir saúde. Mas se nós estamos enfermos, seja qual for o problema, nunca abandonemos a medicina. A ciência é instrumento de Deus e dissemos que a divindade manda missionários para tornar a nossa vida menos sofrida. Mas não nos detenhamos aí. Vamos recorrer hoje às neurociências, que não são paralelas, são ciências de ponta, de alta tecnologia. Vamos fazer a viagem para dentro de nós e vamos buscar outros recursos, principalmente o poder que está em nós, porque nós somos deuses. Deus está em nós através do psiquismo que nós somos. Ele está em nós em germe. Se desenvolvermos esse germe, ele se agiganta e naturalmente tornará a nossa vida mais aprazível, mais apetecível. É só sem emprego. Então a minha tendência é culpar a sociedade, o governo, culpar o contexto e viver amargamente. A falta de emprego leva à doença, fatores psicossociais. Por essa razão, a Organização Mundial de Saúde definiu: saúde não é falta de doença. A verdadeira saúde é resultado de 3 fatores que se entrelaçam: bem-estar psicológico, harmonia fisiológica e equilíbrio socioeconômico. Se nós estamos com uma dessas facetas cambaleante,
nós não estamos saudáveis. É como o Brasil. A saúde financeira do Brasil é muito grave. Mas não é um país doente. É um país de doentes morais na administração, com algumas exceções, sem dúvida. Mas é a saúde econômica que está abalada. Outras áreas da saúde estão muito bem. Então nós vamos fazer um empenho para restaurar o nosso estado saudável e trabalhar para nos libertarmos das doenças.